Ao vivo! Não pode faltar o ao vivo, né, gente? Shalom, povo de Deus, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a transmissão de mais um culto da família. Culto da nossa igreja de BCA Portão. Amém? Quem foi entrando, Shalom Lio, boa noite. Quem foi entrando, Shalom meu amor. Quem foi entrando, gente, coloca essa setinha aí, chama as pessoas. Agora chama com propósito. Ora e pergunta, Senhor, para quem eu tenho que mandar? Porque muitas vezes quando a gente coloca a setinha, não necessariamente aquelas pessoas que aparecem são as pessoas dos nossos contatos, né? Provavelmente às vezes aparecem as últimas pessoas que ficaram online. E muitas vezes não aparecem as pessoas do nosso contato. Então hoje a gente vai fazer diferente. Hoje nós vamos ser pessoas com propósito. Nós vamos enviar essa setinha com propósito. Nós vamos orar e o Senhor vai direcionar pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Amém? Porque hoje é o culto da família. Família é um projeto lindo que nasceu no coração do nosso Pai, do nosso Abba. E eu tenho certeza que Ele quer abençoar muito as famílias da nossa igreja e as famílias geral, porque na realidade a bênção do Senhor, ele se estende, né? Aqui é a igreja de Portão, mas o nosso Pai ele não reduz a bênção para nossa casa, para nossa igreja. A bênção é para todos. E eu tenho certeza que o Senhor trouxe a gente para esse tempo de poder transmitir, esse tempo de poder falar de outra forma, para poder realmente alcançar mais pessoas. Então hoje a gente, de fato, hoje nós vamos ser propositais, né? Hoje nós vamos ter propósitos, vamos orar e vamos direcionar a setinha para aquelas pessoas que o Senhor tocar no seu coração aí agora, amém? Shalom, minha pastora, Ieda, Carolina, Samira, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Gente, a gente está com um tema lindo essa noite, Mai, seja bem-vinda. Que o tema é o seguinte: encontrar sentido em sua vida na família. Olha que coisa linda. Gente, quando a gente encontra o sentido da nossa vida na família, a gente encontrou tudo. E é muito lindo o que o Senhor faz em nós. A forma como Ele faz a gente reconhecer a família a qual Ele colocou a gente. E é demais. Muitas vezes a gente passa a vida inteira com dores, problemas, carregando mágoas, sem entender esse porquê. Só que quando realmente a gente permite que o Senhor ele haja no nosso coração, que Ele mostre pra gente os propósitos que estão no coração dEle, aí a gente começa a entender e começa a se posicionar, porque a gente já entendeu o nosso propósito. Verdade, Samira, Miralda, muito parabéns, feliz aniversário, você é muito querida de cada um de nós na nossa igreja, que o Senhor continue abençoando tremendamente a sua vida, amém? Gente, chama aí, eu não vou demorar para começar, eu já vou começar lendo a nossa palavra de hoje. Quem tá chegando aí agora, seja bem-vindo. Estamos no... Gente, a musiquinha de fundo, ela tá muito alta, ela tá incomodando. Tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Vão me dizendo aí, por favor. O nosso tema de hoje, como eu já falei, é encontrar sentido na sua vida, na família. Amém? Um beijo, minha irmã. E a nossa palavra tá lá em 1 Pedro 2, de 4 a 5. Amém? 1 Pedro 2, de 4 a 5. Vamos dizendo aí se a musiquinha no fundo tá boa, gente. Se tá muito alta, seu baixo, seu aumento. Vamos sinalizando aí. Estão todos com Bíblia? Bíblia na mão, gente. Ó a espada. Amém? 1 Pedro 2, 4 e 5. Amém? Vou ler. Vou parar aqui um pouquinho a musiquinha para poder ler essa palavra. Tô ouvindo louvor como que?
Sim, aniversário de Fábio também, nosso querido irmão Fábio. Shalom, Shalom Celi. Fábio, irmão querido também, hoje é seu aniversário. Que o Senhor Jesus abençoe tremendamente a sua vida. Feliz aniversário. Esse irmão que é tão precioso e tão querido para toda a nossa família. Ah, tá. Entendi agora. Gente, vamos ler a palavra, amém? Não vamos perder tempo porque o assunto é grande e mais tarde eu começo a correr para dar conta do tempo, amém? E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha que palavra linda. Vós também, como pedra vivas, sim, gente, nós também pedra vivas, igualmente a Cristo. Quando ele fala aqui, e chegando-vos para ele, é ele Cristo. Em algumas versões fala, e chegando-vos para Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele continua, vós também, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e vamos iniciar. Senhor Deus e Pai, maravilhoso, poderoso, a Ti toda honra e glória, meu Pai, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais esse culto. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua presença ela é real no nosso meio, ela é real na nossa casa, ela é real na nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu nos considerou também essas pedras vivas, Senhor Deus, edificadas para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continua abençoando cada casa, cada família. Continua, Senhor Deus, enchendo cada um de nós do Teu Espírito, direcionando-nos, Senhor Deus, no Teu propósito, direcionando-nos, Senhor Deus, na Tua vontade. Que essa palavra, Senhor Deus, venha alcançar a vida de cada um, daquele que precisa. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a partir de hoje nós temos um novo entendimento a respeito desse assunto. Que Teu Espírito possa fazer a transformação, Senhor Deus, no nosso ser, no nosso entendimento, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, usa-me tão somente conforme a Tua vontade. Que não saia nada de mim, Senhor Deus, mas que seja Tu mesmo, Senhor Deus, querendo se comunicar com o Teu povo, Senhor. Tu mesmo, Paizinho, querendo falar para os Teus filhos, Senhor Deus, o recado que está no Teu coração, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por ter me entregue essa palavra linda, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por confiar em mim, Pai. Que eu possa, Senhor Deus, reconhecer, Senhor Deus, a Tua grandeza na minha vida, Senhor Deus. E glorificar o Teu nome, Senhor Deus, em todo o tempo, meu Pai. Em nome de Jesus, invade, Espírito Santo, cada casa. Invade cada mente. Em nome de Jesus, todas as mentes agora, Senhor Deus, cativas a Ti, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, a palavra da verdade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, como eu falei ainda há pouco, eu estava falando a respeito de a gente convidar pessoas para participar do nosso culto. E eu estava falando uma coisa que o próprio Senhor estava me falando mais cedo, né? A respeito de nós sermos pessoas de propósito. E de nós orarmos e pedirmos para Ele. Porque muitas vezes a gente convida só as pessoas da nossa igreja, inclusive coloco nos grupos da nossa igreja, que normalmente sou eu que coloco e agora eu tô aqui. A mesma pessoa recebe 3, 4, 5 mensagens do culto e outras pessoas não estão recebendo. Então orem, né? Senhor, para quem eu tenho que direcionar? Para quem eu devo mandar esse link para poder participar desse culto? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. A pessoa que precisa receber essa palavra hoje. Amém? Sejam bem-vindos àqueles que entraram agora. Nós estamos no culto da família da IBCA Portão. Hoje o nosso tema é encontrar sentido em sua vida na família. E a gente acabou de ler 1 Pedro 2, 4, 5. Amém? Gente, quando o Senhor começou a me alimentar dessa palavra, chegou tanta informação, tanta coisa, o Senhor foi lembrando tanta coisa da minha própria vida. Então, inclusive, hoje vai ter muita coisa que eu vou falar pra vocês que
que eu mesmo já vivi, e eu gosto muito quando o Senhor faz isso, porque eu acho muito interessante as pessoas entenderem que a gente também já passou por coisas e a gente venceu em Cristo, e que se nós vencemos, vocês podem vencer também. Amém? Então eu acho lindo realmente quando o Senhor traz à minha mente, traz à minha lembrança coisas que eu vivi, que eu superei, que eu fui curada através da voz mansa e suave, né? Eu sempre falo da voz mansa e suave. Gente, a voz mansa e suave que me direciona, a voz mansa e suave que me mostra o que eu tenho que fazer, qual o próximo passo. Então, essa noite, quando o Senhor começou realmente a me alimentar dessa palavra, comecei a pedir, Senhor, vai me ordenando tudo aquilo que eu tenho que passar para o teu povo. Vai organizando, porque foram tantas informações, tanta coisa linda, que eu disse, uau, por onde é que eu começo aqui esse negócio? E aí o Senhor me deu alguns pontos para a gente chegar a esse entendimento de encontrar sentido na nossa vida, na família em que o Senhor nos deu, na família que atualmente nós estamos. Porque a gente sabe que família é um lindo projeto de Deus. É um projeto que nasceu no coração dele, até porque o reino é família. Tudo se iniciou com uma família, né? Inclusive, esse mês a gente estudou isso também aqui no Culto da Família. Teve um dia que a gente viu família, origem e destino. Teve um dia que a gente viu quando Deus visita a nossa casa. Então, tudo isso é uma continuidade desses estudos realmente que a gente vem tendo. E o primeiro passo, a primeira coisa que o Senhor me tocou a respeito desse assunto, de encontrar sentido na sua vida, na família, é primeiramente, nós encontrarmos primeiro o sentido na nossa vida. Primeiramente, gente, porque se a gente não encontra, a gente não entende o sentido da nossa própria vida, como é que a gente vai entender por que a gente faz parte de uma família? Porque é exatamente aquela mãe, aquele pai, aqueles irmãos, porque atualmente exatamente aquele marido, aqueles filhos. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que o Senhor tocou no meu coração é, filha, vocês primeiro precisam entender o sentido da própria vida de vocês. E quando eu fui parar para refletir na minha própria vida, realmente o Senhor primeiro ele deu um sentido na minha vida. Primeiro conheci a Cristo. Eu primeiro entendi o porquê. O que é que o Senhor queria, aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E depois eu fui entendendo o porquê que eu nasci na casa que eu nasci, e aí o Senhor vai mostrando pra gente. Mas o primeiro passo é esse. É a gente fazer aquela pergunta assim, gente, quem sou eu? Né? Quem é Clara? Quem é Marcele? Quem é Wellington? Quem somos nós? Né? Pra que o Senhor me criou? Gente, pra que o Senhor criou a gente? Existe um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Não existe nada no reino de Deus que é sem propósito. A gente tá cortando, é isso? Deixa eu tentar trocar aqui a internet. Pera aí, rapidinho. Eu coloquei outra internet para ver se melhora. Em nome de Jesus, já deu tudo certo, porque eu tenho certeza que o Senhor cortou, gente. Amém. Eu conectei outra internet. Em nome de Jesus, já deu tudo certo, porque eu tenho certeza que o Senhor quer muito abençoar a nossa vida essa noite. Glória a Deus. Então, assim, por que o Senhor nos formou? Para que Ele nos criou? Existe um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito, Ele não perde tempo, Ele não tem tempo para perder. Quais são os objetivos de Deus na minha vida? Quais são esses objetivos? Quais são os meus objetivos em Deus? É muito importante primeiro a gente saber tudo isso, para depois a gente conseguir ser direcionado para o propósito, o sentido, encontrar um sentido na nossa vida, na família que o Senhor nos deu. Amém? Então, comecem de já. Pensar isso. Se nada disso nunca passou na cabeça de vocês, comecem de já. Quem sou eu? Para que o Senhor me criou? E quais são os meus objetivos em Deus? Eu sei que você não vai encontrar todas as respostas agora se você ainda não chegou a uma resposta, mas tenha isso em mente.
Primeiro preciso entender isso. Amém? E o segundo passo, gente, já a gente vai chegar no versículo, certo? Vocês vão entender tudo. É lindo. O segundo passo é você trilhar, você fazer uma linha do tempo da sua vida. Faça uma linha do tempo. Desde quando você nasceu até o dia de hoje. Principalmente de quando você era criança, a forma como você foi criada. É importante a gente fazer essa linha do tempo, porque muitas vezes a gente acha que a gente não foi criado da forma certa, que os nossos pais erraram na nossa educação, que algumas vezes nós sofremos hoje porque nós não recebemos dos nossos pais aquilo que nós deveríamos receber, que eles deveriam ter passado pra gente. E isso acaba se tornando um peso. E quando nós fazemos essa linha do tempo, hoje, na nossa condição de hoje, a gente começa a entender que tudo que a gente passou teve um propósito maior. Ah, Clara, você tá querendo dizer que todo o sofrimento que eu passei foi porque Deus quis que eu sofresse? Que conversa é essa? Deus não é isso. Deus é pai, ele não quer que ninguém sofra. Não, eu não tô querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer que a gente serve um Deus que ele transforma maldição em bênção. Nós servimos um Deus que tudo que acontece na nossa vida, que tudo que aconteceu na nossa vida, ele transforma em bênção. Clara, que papo é esse? Não é papo, gente. Está na Bíblia. Está lá em Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20 é o momento onde os irmãos de José estão diante dele, pedindo perdão para ele por aquilo que eles fizeram na vida dele. E José está ali diante deles dizendo, vocês fizeram isso para o meu mal. Mas Deus, o meu Deus, ele transformou todo esse mal em bem. E ainda ele completa para ajudar a muitos. Gente, vocês conseguem entender isso? Deus, ele não quer o nosso sofrimento. Deus, quando ele cria uma família, a intenção do coração de Deus é que vá tudo bem. Mas quando não vai tudo bem, ele transforma aquilo que não é tudo bem, ele transforma todo aquele mal em bênção. Entendeu? E o mais lindo é para ajudar a muitos. Tudo que aconteceu na vida de José, ele conseguiu reconhecer que todo aquele mal que aconteceu na vida dele foi transformado em bem por Deus para, naquele momento, ele poder ajudar o outro. Então, inclusive esses dias eu tava falando isso com uma pessoa. Eu tava falando de saudade com uma pessoa. E ontem eu tava com muita saudade da minha família, muita saudade da minha sobrinha linda, muita saudade da minha mãe que tá distante. E eu disse pra essa pessoa que eu tava conversando, eu disse assim, todas as vezes que eu sinto saudade que dói, aquela saudade que dói, né? Eu digo pra Deus assim, Senhor Deus, que todos os dias eu faça valer a pena a distância. Então assim, a gente tem que pegar as coisas que acontecem na nossa vida, por mais que elas doam na gente em algum momento, e entender que Deus transforma pra glória a glória dele, pra ajudar outras pessoas. Então, tudo que a gente vive, por mais que tenha sido ruim, a gente começa a entender que é para a glória de Deus, sim, porque ele transforma o mal em bem. E com esse bem a gente pode ajudar outras pessoas. Amém? Quando a gente entende, gente, que a família ela é o maior propósito de Deus, e eu sempre digo isso para os casaizinhos que estão ali nos seus relacionamentos, pensando em casar, montando seu enxovalzinho, eu sempre chego e digo assim, deixa eu lhe dizer um negócio. Deus, ele une propósitos. Só que o inimigo, ele odeia os propósitos de Deus. Então tem uma coisa na sua cabeça, casamento é uma coisa linda. É uma coisa do coração de Deus. É uma coisa que Deus escolheu para poder virmos as próximas gerações, tá vendo? Conversei com Marcela e isso também. Só que o inimigo, ele odeia os propósitos de Deus. Então não ache que você não vai ter lutas. Não ache que o inimigo não vai colocar muitas barreiras, ele vai colocar nos seus ouvidos muita conversa, ele vai tentar tirar toda a verdade de Deus do seu relacionamento para incutir toda a mentira dele. E aí é um momento onde nós temos que começar
a entender o propósito, por que nós estamos nessa família. Por que nós estamos nessa casa. Gente, família é o maior propósito de Deus. Sempre quando eu vejo uma família ser muito atacada, eu digo, gente, Deus tem um propósito muito grande para esse povo. Deus tem um propósito muito grande para essas crianças ou para esses jovens. Porque a gente não vê família ser atacada a gente não vê família ser atacada sem ter um motivo. É porque tá incomodando, gente. A gente acaba incomodando porque existe um propósito de Deus no nosso relacionamento. Existe um propósito de Deus no nosso casamento. Só que isso incomoda demais o inferno. E a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria divina sobre as nossas vidas. Todos os dias. Amém? E aí eu vou realmente fazer aqui um paralelo com a minha própria vida. Porque um dia o Senhor fez eu fazer essa trajetória. Essa linha, desde quando eu nasci. E se eu chorar, não achem estranho. É porque todas as vezes eu me emociono muito com a minha própria história. E na realidade eu sou a filha caçula de uma família de 3 filhos. Né? Até em mim eram 3. Atualmente meu pai, depois de mim, meu pai teve mais outra, com a nova família que ele constituiu. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade, por aí assim. E minha mãe, ela simplesmente, eu não quero focar no problema, eu quero focar no que Deus transformou, tá, gente? Porque é isso que o nosso pai faz. Deus colocou no coração da minha mãe de ela cuidar dos filhos dela. Minha mãe era super jovem, tinha 34 para 35 anos. Ela ficou cuidando de 3 filhos e de uma mãe idosa que adoeceu na mesma época. E realmente, minha mãe batalhou muito para criar a gente sozinha. E foi muito lindo o que Deus fez na vida dela. Porque ela disse que não queria mais casar, ela disse que não queria mais nada disso pra vida dela. Ela era jovem, gente. Ela era mais nova do que eu hoje. Hoje eu tenho 37. Minha mãe tinha uns 34 para 35 anos. E ela simplesmente decidiu não ter ninguém mais na vida dela pra cuidar da gente. Só que a minha mãe, eu acho que por ela ter se separado muito jovem, ela criou a gente de uma forma que eu só vim entender depois de adulta, depois de hoje, assim, quase, né? Assim que eu casei, eu não conseguia compreender. Eu casei com 24 anos, é uma história interessante isso, eu tava lembrando esses dias, eu não sabia nem que eu ia pregar. Mas eu tava lembrando que eu casei com 24 anos, esses dias. Mas minha mãe, ela criou a gente, assim, ela não se preocupava em ensinar as coisas de casa pra gente, pra mim, pra minha irmã, por mais que nós fôssemos meninas. Na cabeça de minha mãe, eu enxergo isso hoje, ela queria que a gente estudasse. Eu acho que por tudo que ela passou, eu acho que ela pensava assim, não, se não fosse os meus estudos, se eu não tivesse o meu trabalho, hoje eu não poderia criá-las, né? Então, assim, ela nunca criou a gente ensinando as coisas de casa, ensinando... Ela queria que a gente estudasse. Então, assim, ela como eu tinha muita dificuldade, eu era dislexa, um pouquinho de déficit de atenção, e ela estudava comigo. Ela perdia uma tarde inteira sentada. Ela lia as coisas e ela me explicava, ou seja, ela aprendia para me ensinar, porque ela queria que a gente estudasse. Quando eu casei, veio o grande choque. Porque quando a gente casa, a gente tem que entender as coisas de casa, né, gente? Apesar de eu ser muito nova, assim, relativamente, né? Eu tinha 24 anos, eu já tinha um filho na época que tinha 7 anos, mas eu morava na casa da minha mãe, eu não fazia muita coisa, eu só sabia cozinhar um pouco. Não cuidava de casa, minha vida realmente era trabalhar, cuidar do meu filho e estudar, porque era o que minha mãe realmente queria que eu fizesse. E então, quando eu casei, foi um choque muito grande, porque de repente eu me vi dona de uma casa, tenho que fazer tudo. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas não aliviam, né? Tipo assim, você casou porque você quis, agora você tem que se virar. Elas não estão preocupadas em ensinar a gente com o amor que Deus nos ensina, né? Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em apontar, em dizer que a gente não sabe, em dizer que parece que não é dona de casa, parece que não é mãe.
E tudo aquilo me machucava muito. E eu tive uma época da minha vida que eu senti muita raiva da minha mãe. Como que minha mãe nunca me ensinou isso, gente? Como... E eu passei por muito tempo, eu chorava aos pés do Senhor, dizendo assim, e eu trabalhava, eu sempre trabalhei fora, sempre trabalhei, sempre, a minha vida inteira. E quando depois que eu casei, eu dizia para o Senhor assim, Senhor, me tira do trabalho e me põe dentro de casa para eu aprender a ser dona de casa. Me tira do trabalho e Gente, por várias vezes eu cansei de orar para o Senhor desse jeito. Só que não era o que o Senhor queria para mim. Não era o que Ele tinha para mim. Não tô criticando quem faz isso, eu acho lindo, gente. Mas não era o que... É a minha realidade, eu tô contando a minha história. Não necessariamente a sua história. O que Deus queria pra mim é o que eu tenho hoje. É o que eu sou hoje. Então, assim, quando eu comecei a entender o que Deus... É por isso que eu disse que a gente tem que começar a entender o que Deus tem pra gente. Porque quando eu comecei a entender o que Deus tem pra mim, o que Deus tinha pra mim, eu comecei a entender por que eu fui criada desse jeito. Gente, se hoje eu não ajudasse meu marido, a gente não tinha tudo que a gente tem e nem galgaremos tudo que nós temos pra galgar. Todas as promessas que o Senhor tem pra gente, a gente tem que arregaçar a manga e correr atrás. Então, não tem essa história de eu posso largar tudo, ficar dentro da minha casa. Não era isso que o Senhor tinha pra mim. Só que eu passei muito tempo sem entender, eu passei muito tempo sofrendo, chorando aos pés do Senhor. Só que a voz mansa e suave, diferente de todas as outras vozes que falavam coisas a meu respeito, a voz mansa e suave, ela ia ensinando ao meu coração. E aí eu fui parando de ouvir outras vozes e só ouvindo uma voz mansa e suave, que é a voz do Espírito Santo. E sinceramente, hoje eu me sinto a melhor dona de casa. Melhor dona de casa que pode existir. Porque ainda trabalhando, ainda dando conta de empresa, ainda dando conta de tudo que o Senhor coloca na minha vida, eu faço tudo na minha casa. Eu não tenho só os homens aqui mesmo para me ajudar, porque eu coloco todo mundo para ajudar. Porque aqui, graças a Deus, não tem essa história de homem não faz nada. Aqui homem faz tudo. Mas aí é pregação para um outro dia. Eu vou pregar isso para as mulheres no nome de Jesus. E eu faço tudo na minha casa. E o que eu acho engraçado, gente, é que as pessoas olham pra essa minha cara, que eu acho que eu tenho cara de rica e de dondoca. As pessoas acham que eu não faço nada. E antigamente isso me doía. E hoje eu acho o máximo, sabe por quê? Porque hoje eu digo assim, Senhor, todas elas me veem como o Senhor me vê. A endinheirada, empoderada, que não precisa fazer nada em casa. Gente, eu faço tudo na minha casa. Faço tudo. Minha mão é fininha assim, é de família, não é porque eu não lavo, não passo, até que eu não passo muito não, e na quarentena eu tenho passado menos ainda. Mas eu faço tudo em casa, gente. E Deus foi me curando e me tratando disso tudo, e hoje em dia eu não tô nem aí pro que pensam de mim. Uma vez uma irmã lá na igreja me perguntou se eu sabia fazer café. Eu digo, como assim? Só que eu já estava curada naquele tempo. E aí virou uma brincadeira, né? Mas, gente, quando eu não estava curada, essas coisas me doíam muito, muito. Até eu descobrir quem eu era em Deus, o que Deus tinha pra mim. Aí pronto. É por isso que você tem que primeiro entender o que Deus quer de você. Aí hoje eu agradeço minha mãe ter me criado assim, estudando. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, varrer chão a gente aprende. Agora tomar conta de empresa, só se a gente estudar. Eu não precisei estudar pra aprender a lavar a louça, mas eu precisei estudar pra eu ter minha empresa. Então, entendeu? Eu não tô menosprezando ninguém, não, pelo contrário. Se você quer ser dona de casa, é lindo, cuide da sua família com zelo. É de Deus. Mas a realidade de um não é a realidade de outro. Então pergunte para Deus, qual é a sua realidade? Senhor, por que a minha mãe me criou da forma como ela me criou? E aí, quando eu descobri isso, o meu laço com minha mãe se refez. Aí hoje eu posso cumprir honra teu pai e honra tua mãe. Hoje eu consigo honrar minha mãe e honrar o meu pai também. Mas porque primeiro eu descobri quem eu era em Deus. Primeiro o Senhor curou a minha feridinha.
Primeiro eu precisei entender o porquê que eu tinha sido criada daquele jeitinho. Estudando, só estudando. É assim, gente. Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu vivo dizendo, gente, sinceramente, eu sou a coisa louca desse mundo. Sou a coisa louca desse mundo. Tudo que as pessoas acham de mim, eu sou o contrário. Então, entrego na mão de Deus e digo, Pai, tu conhece meu coração. Tu conhece a minha verdade. Tu sabe a hora que eu acordo todos os dias de manhã e a hora que eu durmo todos os dias. Eu não tô preocupada em quem acha que eu acordo 9 horas. Entendeu? Gente, o Senhor conhece o seu coração. Ele conhece a verdade que tá aí dentro. Então, basta. Basta. Tá vendo, Marcela? Até isso, mulher. Nossas histórias cruzam. Você vai ajudar muito seu marido, minha filha. Muito. Amém? Glória a Deus. E aí, gente, uma vez eu tava perguntando pra Deus, Senhor Deus, por que as pessoas que mais machucam a gente são as pessoas da nossa família? Gente, escuta essa. Escuta essa porque é muito importante. É muito importante. Por que as pessoas que machucam a gente são as pessoas da nossa própria família? Sabe o que foi que o Senhor me respondeu assim, na lata? Filha, se você não conseguir perdoar aqueles que você diz que ama, como é que você vai perdoar as pessoas que eu colocar na sua vida? Porque todo mundo machuca a gente, não é verdade? Então, muitas vezes a gente não entende isso. Mas as pessoas da nossa família, são as que Deus primeiro usa pra gente aprender a lidar com o povo dele. Como é que eu vou amar e perdoar uma pessoa que eu nem conheço, se eu não tô perdoando nem quem eu conheço, gente? E aí eu digo, Senhor, faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Como é que eu tô dizendo que quero pregar pro mundo, que a palavra do Senhor chegue para todos? Será que sempre vai ser lindo assim? Será que eu nunca vou me decepcionar com ninguém? Lógico que eu vou. Do mesmo jeito que um dia alguém vai se decepcionar comigo. E a mesma coisa vai servir. Primeiro nós temos que aprender a amar e perdoar aqueles que estão com a gente no dia a dia. E uma vez uma pessoa da minha família estava me enchendo. E eu disse, olha Deus, sinceramente eu vou largar de mão essa conversa. Porque, Pai, eu não precisei de ninguém orando por mim. Eu não precisei, já aqui, né? E o Senhor disse, mas filha, a voz mansa e suave, gente, dá ouvido à voz mansa e suave. Dá ouvido à voz mansa e suave, porque ela vai lhe ensinar de uma forma tão gostosa que não tem como você não querer ouvir. Porque quando aquela voz mansa e suave, ela fala no nosso ouvido, enche aqui, ó. E aí você diz, é verdade. Aí você se derrete. E a voz mansa e suave pegou e me disse assim, filha, mas não foi você que disse que gosta de pessoas difíceis? Que Deus coloca pessoas difíceis na sua vida porque você um dia foi uma pessoa difícil e você ouviu a minha voz e aprendeu e agora você vai ensinar para os outros? Eu digo, Pai, o Senhor fica só aí, só pegando o que eu falo para depois me passar, né? E aí a gente vai aprendendo, gente. Pessoas difíceis vão aparecer, mas existe um propósito de Deus para nós estarmos na casa que nós estamos. Existe um propósito de Deus que por sua mãe ter lhe criado da forma como ela lhe criou. Seu pai ter lhe criado da forma como ele lhe criou. Amém? Gente, é muito lindo tudo isso. Eu lembro de uma vez que eu estava aqui em casa também, esse é o último testemunho para eu chegar no terceiro passo e já entrar de fato na palavra, porque a hora corre. Eu lembro que uma vez eu estava aqui em casa, muito dolorida também, e eu gosto de contar esses testemunhos, gente, porque é vida. Quando a gente fala aquilo que Deus faz pra gente, eu tenho certeza que vai vida invadindo o coração e a casa de cada um daí. Eu lembro uma vez que eu estava muito doída com uma pessoa, e eu disse assim, Pai, por que essa pessoa só age dessa forma? Por que essa pessoa é tão assim? Por que essa pessoa só me machuca? Meu Deus, eu trato tão bem. E assim, assado. Gente, Deus começou a me lembrar. Foi nesse dia que ele fez essa trajetória comigo. De como eu fui criada.
com o amor que eu fui criada. Gente, minha mãe, eu sei que todo mundo diz assim, a minha mãe é incrível, né? A gente realmente tem que reconhecer. Mas a minha mãe é uma pessoa incrível, uma pessoa que tem um coração enorme. Tem os defeitos dela, gente, como qualquer um, como eu tenho milhões, e tem um monte dela também, eu. Mas minha mãe é um coração assim, ó, toda vez que vocês ouvirem eu dizendo assim, gente, deixa isso pra lá. Isso é da minha mãe, gente. Minha mãe é que é assim, minha mãe foi assim com a gente a vida toda. A gente chegava reclamando as coisas pra minha mãe dizia, minha filha, deixa isso pra lá. Então o Senhor começou a me lembrar com o tamanho do amor que eu fui criada. Gente, eu fui criada numa casa tão simples, tão simples. Eu vou ter a oportunidade de mostrar um dia uma foto pra vocês. Mas a minha casa, ela era de Carnaúba, ela era como se fosse uma casa assim, na região, nas áreas históricas, tipo um Pelourinho, né? Só que mais acabadinho lá na minha cidade. E minha casa era de Carnaúba, uma casa bem simples. Mas eu sempre digo pra minha mãe, a gente nunca lembra das dificuldades que a gente teve. Porque eu acho que o amor que envolvia a gente era tão grande. Gente, minha casa alagava, a gente morava perto do rio. E quando a minha casa alagava, a minha mãe dava os sapatos altos dela pra gente calçar, pra gente não pisar naquela água. Gente, pra gente que era criança, aquilo era uma festa. Os primeiros anos de José Vitor foi nessa casa. E quando acontecia a mesma coisa, que ele tava lá, a gente dava barquinho pra ele e meu sobrinho saltarem naquela água, e pra eles também aquilo era uma diversão. Então a gente nunca focava no problema. É por isso que hoje eu sou assim, gente. Não tem como ser diferente. É por isso que hoje eu digo, gente, larga isso de mão, deixa pra lá. Minha mãe era uma pessoa positiva, que tudo pra ela era pensamento positivo, pensamento positivo. Minha filha, você tem que ter pensamento positivo. Tudo pra ela era pensamento positivo. Esses dias eu tava lembrando, uma vez que eu fui pro colégio, e eu tava com dor de barriga, gente. Pensei, uma menina indo pro colégio, caminhando, com dor de barriga, achando que eu não ia conseguir chegar no colégio sem fazer alguma coisa pelo meio do caminho. E eu lembro que eu ia pensando assim, eu não tô com dor de barriga, eu não tô com dor de barriga, eu não tô com dor de barriga, porque eu aprendi a ser positiva. Eu aprendi que a gente tinha que ser positiva. Então, na minha cabeça, se eu dissesse que eu não tava com dor de barriga, eu não ia ter dor de barriga. Então, quem nós somos hoje tem tudo a ver com as pessoas que criaram a gente. E Deus coloca exatamente a pessoa certa na nossa vida. Então, assim, tudo que eu vivi e tudo que você viveu até aqui, você pode ter certeza que Deus tem pego, Deus tem transformado. E Deus tem feito para utilizar para a glória dele. Ela usava sapato alto nessa época, amor. Ela não era muito como você disse que ela é hoje, não. E ela tinha muito sapato alto. Gente, então o primeiro ponto foi a gente primeiro entender sentido na nossa vida. Quando a gente entende sentido na nossa vida, a gente vai entender quem nós somos em Deus. Por quê? O propósito. O segundo é a gente fazer essa trajetória. Toda essa trajetória de como fomos criados. Por que que foi assim? E peçam a ajuda do Espírito Santo. Porque ele vai dizer pra vocês cada etapa. Gente, só essa. Eu fazia faculdade, minha mãe ficava com José pra mim. Ficava de noite, né? Eu fazia faculdade de noite. Trabalhava de dia e fazia faculdade de noite. E a gente morava num lugar que era perigoso. E eu lembro que era um beco assim, bem longo. E aí vocês lembram da Oi que a gente fazia os 3 segundos? Eu sou da época dos 3 segundos. Eu chegava na ponta do beco, aí eu ligava pra minha mãe e dizia, cheguei. Aí, gente, mãe, né? Eu morria de medo, eu também já era mãe. Mas eu morria de medo de descer aquilo sozinha. Mas ela saía lá de casa, muitas vezes ela tava assistindo novela, fazendo as coisas dela, ela subia o beco pra me pegar. E pra voltar comigo, porque eu tinha medo de descer sozinha. E tudo isso o Senhor foi me lembrando e foi me mostrando essa trajetória linda. E aí o Senhor muitas vezes disse assim, filha, nem todo mundo foi criado com esse amor. Nem todo mundo consegue compreender um amor desse. Só que você já compreendeu. Você agora tem que começar a passar. Você agora tem que começar a expandir isso. Não se doa com aquilo que chega em você. Passe.
o amor que já chegou a você. E é muito lindo quando a gente consegue se libertar de tudo isso. E de fato fluir. Só fluir o amor de Deus. É muito lindo, gente. Então o segundo passo, fazer essa linha do tempo. O terceiro passo, gente, é a gente chegar num estágio de maturidade para a gente poder obedecer o que está escrito em 1 Pedro 2, de 4 a 5, que é exatamente a palavra que a gente começou, a palavra que a gente iniciou. Vamos ler de novo? Quando a gente faz toda essa trajetória, a gente consegue ter uma maturidade para a gente obedecer o que está nessa palavra. Deus já nos fez como Cristo, pedras preciosas, pedras vivas, para a glória dele. E aí ele fala assim, ó. Eu vou ler só os 5, certo? Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Nós somos edificados casa espiritual. Ou seja, o Espírito Santo tem que estar aqui. E sacerdócio santo, aquele que se comunica com o Pai, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que é por Jesus Cristo, Clara? Porque Jesus Cristo é que abriu o nosso caminho para Deus, gente. Não tem como ser por outro caminho que não seja por Jesus. Não existe outro caminho que não seja Jesus. Então, os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus tem que ser por Jesus. Tem que ser pela cruz, tem que ser por ele, por aquilo que ele conquistou pra gente. Amém? E o quarto ponto. Primeiro ponto, entendermos quem somos. Segundo ponto, fazer a linha do tempo. Terceiro ponto, chegarmos a um estágio de maturidade para querermos obedecer a palavra. Obedecer o que está aqui nos mandando fazer. E nós oferecermos sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus. Certo? Não é qualquer sacrifício espiritual. É que sejam agradáveis a Deus. E o quarto ponto, estarmos dispostos a oferecer esses sacrifícios. Aí faço mais uma pergunta. Sacrifícios espirituais. Claro, o que é isso? Por que sacrifícios espirituais? Gente, porque esses sacrifícios, eles são através da fé. Eles são por meio da fé. Não são mais sacrifícios como os sacerdotes. Ele falou lá que nós somos sacerdócio santo. Não é como os sacerdotes de antigamente, que eles de fato sacrificavam um animal e eles apresentavam a Deus. Nós hoje somos esse sacrifício. E todos os sacrifícios que são agradáveis a Deus são feitos através da nossa fé. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que nós estamos na família certa, que nós estamos com o marido certo, que vocês estão com a esposa certa, que nós temos os filhos, gente, os filhos certos. Ah, meu filho dá muito trabalho. Gente, é o filho certo. Deus tem um propósito para ter sido você, mãe, a mãe desse filho que dá trabalho. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai transformar, Ele vai lhe dar um novo entendimento, porque é o certo. E quando nós entendemos, nós chegamos a esse estado de maturidade, nós estamos dispostos a entregar esses sacrifícios. Muitas vezes nós temos que sacrificar através de um amor que só o Senhor compreende, que ninguém mais. Nós somos consideradas bobas, bestas, esposas que mimam seus maridos. E as pessoas não entendem que muitas vezes nós estamos entregando sacrifícios agradáveis a Deus. As pessoas não entendem, porque elas não conhecem a palavra de Deus, mas hoje nós estamos conhecendo. E hoje nós vamos entender que nós estamos na casa certa, na família certa. Se você fizer a sua trajetória com sua esposa, irmão, você que diz que está aí com 25 anos de casado, glória a Deus. Eu tô com 12. Se você fizer uma trajetória com a sua esposa, desde o dia que você conheceu, do dia que casou, os filhos que tem e tudo que vocês viveram até hoje, você vai entender que é ela. Que não dava para ser outra pessoa. Porque Deus, Ele não erra. Quando eu paro para olhar as minhas diferenças com Jorge e dizer, meu Deus, Deus me mostra exatamente, filha, é o complemento. O
que falta em um sobra no outro. O que está sobrando em você é o que está faltando nele. O que está faltando em você sobra nele. Então é assim que o Senhor faz. Não acho que o Senhor se engana com nada, gente. Ah, mas eu tenho o meu marido. Pergunta para Deus o que está faltando. Muitas vezes está em nós. Aí o esposo, porque eu tenho uma esposa. Ou o marido diz, né? Porque eu tenho uma esposa. Muitas vezes está em você, marido. Muitas vezes. E nós temos que chegar a esse nível de maturidade. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, 25 anos, 26 anos. Eu acho isso lindo, gente. Sabe por quê? Porque a gente sabe que não é porque não teve dificuldade. A gente sabe que não é porque não teve momentos ruins e momentos que passaram besteiras por nossa cabeça. Mas é porque nós resolvemos apresentar sacrifícios espirituais através de Cristo. Através da nossa fé, de entender que é mais um momento ruim, que esse momento ruim vai passar porque Cristo já venceu na cruz e Deus é fiel. Que o momento da tempestade chega, mas uma hora o céu se abre e tudo são sorrisos e tudo são maravilhas. E é assim. E a gente começa a apresentar sacrifícios espirituais. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Só para pegar na minha Bíblia, que eu quero passar umas palavras para vocês a respeito desses sacrifícios espirituais. Nós temos que estar dispostos, como pessoas que já entendemos quem nós somos em Deus. Por que nós estamos nessa casa? Hoje eu entendo perfeitamente porque minha mãe teve que me criar desse jeito. Porque eu tenho o marido que eu tenho. Porque eu tenho o pai que eu tenho. Claro, mas seu pai muitas vezes na sua vida não foi tão omisso. Mas você pode ter certeza, gente, que Deus pegou isso, Ele transformou numa coisa tão linda, de me ensinar a chegar mais próximo de Deus, de levar perdão para o meu pai, ao ponto de hoje meu pai me mimar como se eu fosse uma menina de não sei nem quantos anos. Amém, irmão, 40 anos, glória a Deus. Então, assim, hoje eu compreendo todas as pessoas que passam na minha vida. A minha irmã que é colada comigo, meu irmão que já é mais assim. E Deus faz assim na vida de cada um de nós. Engraçado que lá em casa eu sou a caçula, mas eu que sempre fui aquela leoa. Eu é que cuidava de todo mundo. Meu irmão é 5 anos mais velho que eu, 6 anos mais velho que eu. Mas eu sempre fui muito de defendê-los, como até hoje. Hoje, quando eu vejo o inimigo querendo se levantar na vida deles, eu... Pera aí, menino! Bato o pé no chão. E eu sempre fui essa pessoa leoa. Minha irmã até hoje fala, né? Esse meu marido é ótimo. Minha irmã sempre fala dessa minha questão de eu ser leoa, de eu querer cuidar de todo mundo. Eu sou assim. E eu sou assim também na igreja. Porque deixa eu dizer pra vocês, viu? Igreja é família. Não ache que em algum momento você não vai se decepcionar com algum irmão. Não ache que em algum momento alguém da igreja não vai lhe decepcionar. Mas é família. Se você tem certeza que Deus lhe colocou ali, é ali que Ele quer tratar você. Não ache que você está no lugar errado se Deus já falou para você que você está no lugar certo. Se você está no lugar certo, você pode até se decepcionar. Mas o Deus, Ele vai transformar tudo aquilo que aconteceu para o bem e para a glória dEle. Amém? Muitas vezes as pessoas acham e esquecem que igreja é família. Que a gente se decepciona. Mas vocês sabiam de uma coisa? Que eu sempre, quando eu me decepcionava, eu é que chegava e pedia perdão? Eu que chegava e pedia perdão. Independente de ter sido eu que me decepcionei. Mas antes disso eu ia para Deus. Eu não ia para rede social, eu não ia pro ouvido do meu marido. Eu ia chorar nos pés do Senhor e dizer: Deus, eu me decepcionei por tal coisa. E aí Ele dizia: vá lá e peça perdão. E eu ia. E gente, hoje para eu pedir perdão para uma pessoa, eu acho que muitos de vocês já ouviram eu pedindo perdão. E não é da boca para fora, é do coração mesmo. Mas é porque Deus já trabalhou tanto em mim essa questão de perdão, tanto. Então, se você está decepcionado com o seu líder, se você está decepcionado com a pessoa que você acha que deveria ter feito diferente, chegue você e peça perdão. Chegue você e você faça a diferença. Todas as vezes que eu fiz isso, funcionou e deu certo.
E hoje, para a glória de Deus, eu com a liderança que Deus colocou sobre a minha vida, que eu reconheço, eu só posso dizer maravilhas. Só posso louvar e agradecer a Deus todos os dias. Porque, exatamente, minha pastora, exatamente. Eu glorifico a Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, porque eu amo a todos. Eu hoje mesmo estava orando pela senhora e agradecendo a Deus o entendimento que Ele tem lhe dado para todo esse tempo, para todo esse povo, para a minha vida. Eu agradeço muito a Deus aonde Ele me colocou. E eu vou dizer, quando eu cheguei em Portão, há pouco tempo eu contei essa história para Nala Neto. Quando eu cheguei em Portão, uma das primeiras coisas que o diabo fez foi me mostrar o defeito de muita gente lá, inclusive da família pastoral. E eu lembro que como eu estava muito arrasada, muito machucada, muito sofrida, e na minha cabeça eram as pessoas que iam resolver o meu problema, eu lembro que eu cheguei para Deus e falei assim: Pai, como é que eles vão me ajudar? Tipo assim, na minha cabeça, gente, as pessoas que estavam ali eram perfeitas. E Deus falou assim: filha, o inimigo já sabe que ali é o teu lugar. E ele tá querendo tirar você do lugar que eu lhe plantei. Não se preocupe que um dia você vai entender que ali não é feito de pessoas perfeitas. E hoje eu entendo, gente, porque onde é que eu tô? Tá aqui eu, gente. A imperfeição em pessoa falando com vocês. Então, hoje eu compreendo aquilo que o Senhor me disse há tantos anos atrás. Então, meus irmãos, peçam perdão. Se você se sentiu ofendido por alguma coisa, primeiro não vai para ninguém em nome de Jesus. Vai para Deus. Porque é Ele que vai te dar o direcionamento. E não seja vaidoso para não querer pedir perdão. Porque o Senhor, Ele quer abençoar a sua vida através desse perdão. Amém? Chegue para o seu líder, seja seu pastor, líder de ministério e peça perdão. Glória a Deus. Sacrifícios espirituais. Amém? Para a gente terminar. O homem oferece a si mesmo como sacrifício espiritual. Tá na palavra, né, gente? Lá em Romanos 12, 1 e 2. Eu não vou abrir porque não vai dar tempo, mas anotem. Nós apresentamos a nós mesmos como esse sacrifício espiritual. E por incrível que pareça, gente, esse é o culto racional de Deus. O culto racional de Deus é a gente como sacrifício. Então, a racionalidade disso é porque tá aqui, ó. É o entendimento. Amém? Cânticos, louvor, tudo isso é sacrifícios espirituais. A nossa conduta, ó, cânticos, tá lá em Efésios 5,19, gente, cânticos espirituais. Eu sou simplesmente apaixonada por isso. Apaixonada por cânticos espirituais, louvores espontâneos. Cânticos espirituais tá lá em Efésios 5, louvor 5,19, louvor, Hebreus 13, 15 e 16. A nossa conduta é sacrifício espiritual. A nossa conduta, a sua conduta, como você tem caminhado, é um sacrifício. Porque muitas vezes tem que ser pela fé mesmo. Senhor, eu vou fazer certo. Gente, sabe qual é o nosso maior problema? A gente não entender quando Deus manda a gente se transformar a nossa mente. Aí a gente que, né, brasileira, essa história de jeitinho brasileiro e tal, que a gente vive querendo fazer, muitas vezes a gente quer levar pra tudo. Muitas vezes a gente faz na nossa vida, a gente ainda não conseguiu tirar da nossa vida, aí a gente quer levar pra igreja. Gente, na igreja não, porque a igreja tem dono, entendeu? Jeitinho na igreja, não. Amém? Então, conduta é sacrifício espiritual. Vamos observar a nossa conduta. Fé pessoal. A nossa fé é um sacrifício espiritual. Gente, tem que ser, né? Porque muitas vezes a gente só caminha dentro da nossa família com fé. Não é verdade? Quem nunca só agiu por fé? Senhor, eu não tô vendo nada. Eu tô agindo por fé. Somente por fé. E aí Deus vai lá e honra a nossa fé. Gente, isso é lindo. Ver Deus honrando a sua fé é lindo demais. Sabedoria e... eu não tô dando os versículos, né? Gente, mas eu não vou voltar por causa do tempo, tá? Depois eu dou pra vocês, em algum outro momento, não sei quando. Eu vou botar no
Vai ficar no Instagram, gente. A gente é chique agora. Eu vou colocar lá no Instagram. Vou passar para Jorge colocar. Amém? Sabedoria e conhecimento também é um sacrifício espiritual. Amor. Amor, gente. Aquele amor. Amor lá de 1 Coríntios 13. Aquele amor de verdade. Amor que não finge. Amor que não inveja. Também é um sacrifício. Porque amor, ele é uma escolha. Amor não é aquele negócio que a gente sente aqui. Aquilo ali é a paixãozinha, né? O amor é a nossa escolha diária. É por isso que nós, cristãos, não desistimos de nossas casas. E muitas pessoas, gente, não só cristãos, mas exatamente porque conhece esse amor que excede todo entendimento. Amém? Fidelidade, gente. Fidelidade em todas as áreas. Quando eu falo fidelidade, não é só no relacionamento homem e mulher de traição. É fidelidade de não esconder do cônjuge. É fidelidade com os filhos. Fidelidade também é um sacrifício. Porque muitas vezes a gente, né, mulheres independentes, isso também faz parte da pregação para as mulheres, mulheres independentes de todas as coisas, achamos que nós não devemos falar algumas coisas para o nosso marido, que a gente pode, esconder. E isso é infidelidade para Deus. A gente não tem que esconder. Se você acha que vai chegar alguma coisa no seu ouvido que você não possa falar para o seu marido, gente, eu não tô falando assim. Eu sou intercessora. Tem coisas da intercessão que eu de fato não posso, mas são coisas de Deus. É diferente. Eu tô dizendo coisas do nosso dia a dia, coisa que as pessoas passam para você. Então isso, você não, se for coisas que as pessoas lhe passam e você não pode contar pro seu cônjuge, não queira saber. Amém? Uma vez, inclusive, foram contar um negócio para Jorge e disseram para ele que por enquanto não era para ele me contar. Ele disse, então nem me conte. E eu glorifico a vida de Jorge por agir assim, porque eu também ajo dessa forma. Amém? Então, fidelidade é um sacrifício espiritual. Oração e súplica também é um sacrifício espiritual. Porque quem também já não orou por fé, quem já nos suplicou ali aos pés do Senhor, porque compreendeu e entendeu que a gente serve a um Deus perfeito, a um Deus que pode fazer muito mais, a um Deus que as circunstâncias estão tudo ruim, mas ele vai lá e transforma tudo para a glória do nome dele. Então, oração e súplica também é um sacrifício espiritual. Então, que essa palavra fique no seu coração. Que você entenda quem você é. Faça todo esse percurso da sua vida. Seja da sua vida na sua infância, juventude, e depois também de casado. Depois também de casado, para você entender o porquê que você nasceu naquele lugar e porque hoje você está na casa que você está, na família que você está e da forma como você está. Amém? Gente, eu amo vocês. E hoje, quando o Senhor começou a me dar essa palavra, eu não sabia ainda que era eu que ia pregar. E aí eu comecei a me preparar e toda vez que o Senhor me falava alguma coisa e Ele linkava com algo da minha vida e que vinha aquela ânsia de choro e parece que Ele curava mais ainda. E eu dizia, Senhor, que palavra linda. E Ele tá vendo, é pra você. Tipo assim, é você mesmo que vai pregar. E aí gente, eu me regozijei muito com essa palavra. E o que eu peço é para que o Espírito Santo encha vocês do mesmo jeito que Ele me encheu. Ele cure vocês do mesmo jeito que Ele me curou. Que Ele transforme a vida de vocês como Ele tem me transformado. Como Ele tem feito em mim, gente. São muitos testemunhos, é como o Jorge diz. Quando a gente vai tirar um dia só para testemunhar. Amém? Mas agora eu preciso terminar, porque um minutinho só. Amanhã nós temos culto das mulheres. Quero todo mundo no culto das mulheres. Sábado temos o culto dos jovens. Domingo temos o culto presencial às 10 horas da manhã. E temos o culto aqui também online às 18 horas. Não percam. Gente, deixa eu dizer pra vocês. Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele é dono da nossa igreja. E Ele é dono de todas as coisas. Esses dias o Senhor me disse assim, filha, você lembra aquela visão que você teve da minha mão? Eu já tive mais de uma visão da mão do Senhor. Gente, a mão do Senhor é de 29 segundos.
A mão do Senhor é gigantesca e Ele é poderoso para fazer muito mais na vida de cada um de nós. Amém? Amo vocês. Tô com 22 segundos. Tchau, tchau. Jesus abençoe a cada um. Que o Espírito Santo cuide e guarde da vida de cada um de vocês. Vocês estão na família certa. Não tem nada errado na vida de vocês.